Oi, eu sou Elô, uma pessoa muito curiosa, e eu alimento a minha curiosidade fazendo uma investigação filosófica sobre a vida, da onde viemos, para onde vamos. E essa investigação filosófica passa, acima de tudo, pela minha própria vida. Mas essa minha curiosidade, como toda boa curiosidade, vai além e eu me interesso pelas histórias das pessoas. Eu gosto de escutar o que as pessoas têm para dizer, as experiências, os causos, os contos, às vezes com uma boa xícara de café no meio do caminho. Mas são essas histórias que dão matéria para essa investigação filosófica que tanto me potencializa e me faz querer investigar cada vez mais. E eu sou a Fernanda, também uma escutadora de histórias, interessada em gente. E a gente, juntas, desenvolve um trabalho chamado Conatus. E esse é um trabalho que investiga modos de construção daquilo que é justo, modos de se relacionar, modos de coexistir e de cocriar um mundo. Na Conatus a gente desenvolve 2 programas, um deles é da justiça restaurativa aliado à filosofia prática e um segundo programa que a gente nomeia de cuidar de si na presença do outro, entendendo isso como uma estratégia política, um fazer político. A justiça restaurativa, para quem não tem acesso sobre o que tem sido uma prática realizada no Brasil, que investe num outro jeito de fazer justiça, que não esse jeito que a gente está acostumado, com juiz, advogado, mas, na verdade, é uma metodologia que recorre a práticas ancestrais, inclusive, onde, se a gente pensar nas comunidades primitivas, a gente não tem advogado, a gente não tem cadeia, então, pensando em como pautar os nossos conflitos, que são a base dos nossos encontros, muitas vezes, a justiça restaurativa tem um pouco esse trabalho. E é também uma apresentação de um novo paradigma, de um paradigma ético sobre justiça. Acho que praticar isso da maneira como tem sido feita, inclusive no Brasil, nos últimos anos, descortina questões que são questões que estão atravessadas pela moral, estão atravessadas pelos nossos valores culturais, pelas estruturas sociais, pelas nossas crenças, sobretudo. Então, a gente vai fazer um curso agora de 120 horas, que é um curso de formação de facilitadores em práticas de justiça restaurativa. E essa é uma formação que tem um conteúdo teórico e filosófico, e não é estudar filosofia. Sim, a parte filosófica é fundamental para o curso que a gente faz, porque ela vai construir ali o alicerce conceitual para a gente trabalhar dentro da justiça restaurativa. E essa filosofia não é um estudo da história da filosofia, mas ao contrário, é uma prática do filosofar, da gente poder se investigar, por que eu sinto isso, por que ele sente aquilo, né? É uma investigação filosófica sobre as nossas relações. Por isso a filosofia vem como uma prática do pensamento. Como é que a gente pensa? Isso é a filosofia no nosso curso. Sim, e aí como a gente pensa a partir das histórias que são contadas. Então, antes de tudo, é um curso que, na verdade, se trata de um convite, de ouvir histórias, né? De construir um percurso formativo nesse sentido, a partir das nossas próprias histórias. Então, o conteúdo teórico dessa formação atravessa um tanto disso que a gente está aqui apresentando, e é também um curso de formação prático. Então, a gente vai apresentar algumas metodologias que estão sendo utilizadas na justiça restaurativa, os processos circulares, os círculos de construção de paz, essa metodologia sistematizada pela Kay Pranes, a metodologia vítima-ofensor e comunidade de apoio, as conferências familiares e, por último, uma metodologia que a gente entende também que é uma prática restaurativa, que se chama entrevistas transvistas. Que é uma ferramenta que a gente desenvolveu
com outros parceiros nos últimos anos e que é uma ferramenta que tem os mesmos princípios das outras práticas feitas na justiça restaurativa, que é como a gente escuta, como a gente desloca lugar de vítima e ofensor, como a gente abre mão do lugar do especialista para resolver o nosso conflito e toma conta das nossas próprias histórias. Esse curso, então, é um curso extenso de 120 horas, por isso é um curso consistente também na formação de facilitadores, para quem tiver esse interesse, que vai acontecer agora em agosto. O curso começa no dia 20 de agosto, ele vai acontecer na Casa Tombada, também é uma parceria com a Facom, por isso um curso de extensão universitária, dá esse certificado no final. E se você quiser fazer a sua inscrição, pode acessar o próprio site da Casa Tombada, www.acasatombada.com.br, ou mais informações sobre o nosso trabalho no site www.edicaconatus.com. Falha nossa.